paz do Senhor, Juventude de Cristo, vem pra cá porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição e estamos estudando nesse trimestre com a nossa revista Conectar Mais Jovem, livros históricos, e já queremos dar boas-vindas aos nossos convidados. Estou falando dele, o nosso teólogo, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e representando os rapazes, eu estou falando deles, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 4 traz o título Uma Moabita que atraiu a atenção de Deus. Já queremos fazer a nossa primeira pergunta ao nosso convidado, pastor Sérgio, em que momento histórico se passa a história de Ruth? Tianinha, a paz do Senhor. Jennifer, Vitor, a paz do Senhor e a paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando no Conectados na Lição. Vamos para a pergunta então. Em que momento histórico se passa a história de Ruth? Às vezes a gente acha assim que a gente pega a Bíblia, e se a gente for lendo, a gente acha que uns eventos estão em ordem cronológica. Mas, na verdade, se a gente fosse analisar, os eventos acontecem. Josué, Juízes, e aí o livro de Ruth está dentro desse período histórico dos Juízes. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é isso, que o livro de Ruth ele se passa durante o período dos Juízes. E essa história ela não vai acontecer em Canaã, ali em Israel. Vai acontecer na terra de Moabe, que aí vai contar a história de Noemi com seus filhos, que vão tentar buscar uma vida melhor fora de Israel, ali nas terras de Moabe. Só que o que vai acontecer? Noemi vai perder os seus 2 filhos, o marido e os 2 filhos, e das suas 2 noras, uma volta para a casa dos seus pais. Só que Ruth permanece com Noemi. E aí a gente vai ver que elas vão voltar para a terra de Israel e vão voltar para a cidade, ali para a terra delas, originais, em especial de Noemi, que era ali em Belém. E ali vai acontecer todos os eventos que vão englobar esses escritos ali do livro de Ruth. O livro de Ruth ele conta essa história dessa amizade entre a sogra e a nora, que é algo muito difícil de se ver, mas a gente pode dizer o seguinte, que um dos momentos mais fortes do livro é quando a primeira nora de Noemi volta e quando Noemi fala que Ruth poderia também voltar à vida dela, e ela fala aquela frase que é bem icônica, que é: aonde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. E a gente vê ali que houve uma conversão na vida de Ruth. Ruth passou por uma conversão, mesmo sendo moabita. E essa história ela mostra um contraste do que aconteceu com Salomão. Enquanto que as mulheres de Salomão perverteram Salomão foi entrar na idolatria, Ruth foi altamente influenciada pela sua sogra e de forma a também adorar o Deus a qual a sua sogra adorava. Então é uma história muito bonita que traz ensinamentos valorosos para a vida de cada um de nós. Ok, pastor, qual é a importância de Ruth para o contexto bíblico e que lições extraímos dessa personagem para os dias de hoje? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então, vamos lá. Qual é a importância de Ruth para o contexto bíblico e que lições extraímos desta personagem para a nossa atualidade? Para o contexto bíblico, o livro de Ruth ele é importante, primeiramente porque é através do casamento de Ruth com Boaz que vai ali iniciar
a ascendência do rei Davi, que é considerado o maior rei da Bíblia. E como que isso pode influenciar, né, o que a gente extrai ali de importante para os dias de hoje, que é o ato da amizade entre a sogra e uma nora e a fidelidade. Acho que o grande X da questão é esse. É a amizade, e essa amizade não é apenas uma amizade de afinidade. Porque nos dias de hoje a gente se perde muito nisso, sobre a amizade ser afinidade. Eu tenho ponto em comum, né, e a gente tem uma certa amizade, mas só por isso, não. Afinidade é uma coisa, amizade é outra. Porque a amizade está ligada diretamente ao quê? A compromisso, a apoio mútuo. Então, no momento em que Noemi estava mais amargurada, de forma dela mudar o seu nome para Mara, porque se sentiu amargurada de espírito e por ter perdido os seus filhos, o marido, ter perdido a sua família, voltar toda aquela condição original na terra. Ruth não abandonou ela. Isso é muito especial dentro daquele contexto bíblico, com todas aquelas dificuldades da antiguidade. E hoje a gente vê que, por causa das redes sociais, essa coisa da amizade ela tem se perdido. Hoje a gente pode ter mais de 2.000 pessoas, amigos, nas redes sociais. Mas qual de fato esses são teus amigos, são seus amigos? De fato partilham dos momentos de tribulação e de aflição mesmo, de adversidade? É interessante que a Bíblia diz, né, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E falando sobre carregar as cargas, eu acho muito interessante a matemática do reino de Deus. Porque na matemática do reino de Deus, aquele que divide multiplica. E aquele que dá, recebe. E aí, a amizade, ela entra dentro desse contexto do dividir a carga. Porque às vezes nós estamos passando por problemas, seja dificuldades que nos deixam até mesmo deprimidos. Quantas hoje pessoas dentro da casa do Senhor passam por depressão porque guardam somente para si os problemas, não têm amigos para compartilhar. E aí o livro de Ruth nos apresenta isso, um compromisso de uma amizade verdadeira e de fidelidade. De ser fiel, seja no momento da bonança, seja no momento da dificuldade. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão agregar ainda mais o conhecimento da palavra. E nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo os representantes da Juventude de Cristo. Falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e ele, nosso diácono, Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E já vou perguntar para ele, querido Vitor, o que o PIL traz para essa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema o poder da amizade. Meus irmãos, a gente sabe muito bem que a relação de nora e sogra geralmente não é muito boa. Mas na Bíblia, a gente vê, né, como relata a própria lição de número 4, o relacionamento de sogra e de nora. Ruth e Noemi, que ali surgiu a amizade. A amizade entre as duas, a gente vê no livro de Ruth, que foi a coisa mais linda, uma coisa dada pelo próprio Deus, uma amizade verdadeira, uma amizade que incentiva, que te aproxima de Deus. Meus irmãos, jovens de Cristo, juventude de Cristo, que você possa buscar estar em relacionamentos de amizade de pessoas que te levam próximo ao Senhor, estar próximo ao Senhor, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, buscar a face do Senhor, se aproximar do Senhor. E, Pastor Sérgio, a juventude quer saber, explique a diferença entre amizades sadias de relacionamentos tóxicos. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Então, vamos lá. Nossa perguntinha do PIL que pede para a gente explicar a diferença entre amizades sadias e de relacionamentos tóxicos. As amizades sadias,
elas são baseadas, ela tem a sua base, tem o seu alicerce no respeito. Então, você respeita e você é respeitado. Esse aí é o ponto primeiro de uma amizade sadia. É você respeitar. Respeitar o posicionamento do outro. Você, às vezes, pode até não concordar com aquilo, mas você vai respeitar de uma forma respeitável, né? Você vai colocar aquilo, às vezes, que a pessoa está fazendo uma coisa errada. Importante, dentro do contexto da igreja, a gente ter essas amizades que nós venhamos a respeitar e ser respeitado. Ainda mais quando é uma liderança. Nós devemos respeitar aquelas pessoas a qual Deus colocou sobre nós para cuidar da gente e nos direcionar. Segundo ponto, uma amizade sadia, um relacionamento sadio, ele tem a sua base no apoio mútuo e comunicação aberta. Ou seja, o que é apoiar mutuamente? É um apoiar o outro. É servir de apoio, servir ali de alicerce para o outro, servir de suporte. Tem um texto que vai dizer, né? Suportai-vos uns aos outros. Tem gente que acha que suportar é tolerar, e não é. Suportar é você servir de suporte para você distribuir aquilo que Deus também te deu. Ou seja, a bondade que nós vivenciamos, ela vem inicialmente de Deus, porque Deus é bom em toda a sua natureza. Então, Ele acaba compartilhando da sua natureza conosco, que é bondade. Então, que possamos também compartilhar a bondade, compartilhar o amor, compartilhar a misericórdia. Isso tudo são as bases de um relacionamento sadio. A comunicação aberta, de falar, de às vezes mostrar as suas demandas, as suas mazelas. E o que é os relacionamentos tóxicos? É quando a outra pessoa, ou uma delas, elas envolvem manipulação. O que é manipulação? Manipular é você utilizar a outra pessoa para benefício próprio. Ah, não, fulano de tal, quando tá todo mundo, fulano de tal está de lado, mas quando tá só eu e ela, estou precisando tal, eu vou e procuro a pessoa para alguma coisa para mim. Isso é manipular. Ah, só é amigo quando precisa. Isso é a primeira parte de um relacionamento tóxico. É quando você só precisa da outra pessoa, só busca aquela outra pessoa quando você precisa dela. Isso não é um relacionamento saudável. Segundo, quando há o desrespeito e quando há um comportamento prejudicial para uma das partes. Como somente uma leva vantagem e a outra sempre é prejudicada. Então, se você estiver vivendo essa experiência, tente pedir orientação a Deus e tente se afastar de pessoas assim. Porque muitas vezes as pessoas só estão te manipulando para querer algo de você. E às vezes, verdadeiramente, não são seus amigos verdadeiros. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza para ampliação ainda dos seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus, o nosso livro Subsídio do Trimestre, os livros históricos de sua mensagem para os dias atuais. E você poderá adquirir o seu exemplar em um desses telefones que está passando aqui na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!